Caros fiéis, a partir deste evangelho, a partir da narração que nós encontramos ali, e que a igreja nos apresenta segundo a liturgia tradicional, eu quero lembrar alguns fatos históricos, eu quero falar de fatos históricos. Pelo menos 2 no passado e 1 no futuro, sabe-se lá quando. De fato, nós temos aqui, já como fato histórico acontecido, a destruição de Jerusalém. Nosso Senhor, ele fala disso, falando também do final dos tempos. Na verdade, ele coloca numa mesma exposição tantas coisas distintas e distantes no tempo. Vamos começar pelas primeiras, cronologicamente. Então, ele fala, sim, da destruição de Jerusalém pelo exército romano. E a questão nesse evangelho da abominação da desolação. Ora, concretamente, nós identificamos o cumprimento dessa profecia de Daniel em 2 fatos historicamente acontecidos. Em primeiro lugar, no fato de que Pilatos colocou a estátua de César no templo. Mas também houve o posicionamento da estátua equestre de Adriano no mesmo lugar onde esteve o Santo dos Santos. Ora, tudo isso fala de 2 momentos de violenta ação do Império Romano contra Jerusalém e da destruição, nestas 2 ocasiões desta cidade. Lembrando que, na verdade, houve 3 momentos de destruição. Uma que aconteceu bem antes de Jesus, em 586, portanto, antes de Cristo, operada essa destruição pelo exército babilônico sob Nabucodonosor II. Claro que essa não nos interessa tanto com relação ao Evangelho. O que nos interessa é o que aconteceu depois dele e que ele previra. Houve já uma primeira destruição no ano 70 depois de Cristo, com a derrota da grande revolta judaica. Na verdade, a cidade foi tomada pelas forças do comandante romano Tito, e lá houve uma grande destruição. Algum tempo depois, houve, enfim, a terceira destruição da cidade. Isso também Jesus previra neste Evangelho. Em 135 depois de Cristo, o imperador Adriano mandou arrasar a cidade para reprimir a revolta judaica liderada por Simão Bar Coquebas. Esses são os fatos históricos. Nosso Senhor fala justamente dessa situação toda, da dispersão, inclusive, dos cristãos naquela época e assim por diante. Mas eu chamo a nossa atenção para o outro aspecto apresentado por nosso Senhor nesse evangelho, outro fato histórico. Sim, porque se trata de um fato que vai com certeza acontecer na história, só que no final dela, no final dos tempos. Estamos falando justamente disso. A expressão é precisa, final dos tempos, ou o dia do Senhor. O dia da sua segunda vinda, quando ele virá na sua glória. E ele virá julgar os vivos e os mortos. Será a ocasião do julgamento universal. A esse propósito, não nos esqueçamos daquilo que ele mesmo diz com relação a esta ocasião, a esse julgamento, em Mateus 25. Ele virá ao rei e separará uns e outros, uns à direita, outros à esquerda, lembram-se disso? E dirá aos que estão à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, lembram-se disso? E aí eles, surpresos, dirão: mas quando, Senhor, quando que nós te vimos com fome, sede, nu, etc., e nós te servimos? Todas as vezes que fizeste isso a um destes pequeninos que creem em mim, foi a mim que o fizestes. Da mesma maneira dirá aos que estão à esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me deste de beber, tive sede e não me deste de beber. Ou seja, quantas obras necessárias de justiça não fizestes? Não cumpristes o mandamento de Deus, fostes negligentes na prática do amor e, portanto, morrestes numa condição de inimizade com Deus. Só lembrando as linhas gerais daquilo que nosso Senhor diz em Mateus 25 com relação a este aspecto do final dos tempos, que é o julgamento universal, que será também o dia da ressurreição universal. Sim, todos ressuscitarão. E nisso também a profecia de Daniel se cumprirá. Todos vão ressuscitar. E nosso Senhor, inclusive, fala da ressurreição, inclusive com a sua própria ressurreição, corrigindo os saduceus, aquele grupo que, na época dele, aquele grupo de contemporâneos dos apóstolos que diziam não haver ressurreição.
Nosso Senhor teve bem a ocasião de corrigi-los, dizendo: há ressurreição. E no final das contas, todos ressuscitarão, lembrando o que significa a ressurreição. Ressurreição é o contrário do processo de morte. Enquanto morte significa separação entre corpo e alma, a ressurreição é o contrário, é a reunificação entre estes dois elementos que constituem a nossa natureza humana. Então quer dizer que todos ressuscitarão? Ora, qual será a diferença? Ora, não existe então condenação? Atenção! Nos lembra já o profeta Daniel e nos confirma, inclusive nosso Senhor, é a mesma verdade, a mesma realidade, não poderia haver contradição. É o ensinamento da igreja que está completamente alinhado com aquilo que nosso Senhor ensina. Os justos ressuscitarão, sim, para a vida eterna. Os condenados, que morreram na inimizade com Deus, vão ressuscitar também, mas para o opróbrio, a condenação eterna, para a pena eterna. São destinos bem diferentes, embora haja ressurreição para todos, ou seja, todos recuperarão seus devidos corpos, mas os destinos serão bem diferentes. Hoje em dia há objeções dizendo, mas como seria possível? Quando nós pensamos, por exemplo, na desintegração dos corpos, quando pensamos, por exemplo, em Hiroshima e Nagasaki, nos efeitos da bomba. A bomba que simplesmente devastou tudo e as pessoas foram simplesmente fulminadas. Ora, como é que os corpos eles vão de novo unirem-se às almas se eles deixaram de existir? Ora, há certas conquistas no campo da ciência que nos ajudam a ver o quanto que tudo isso é factível e razoável. Nós sabemos que, pelo menos em teoria, se nós temos o código genético de alguém, nós podemos entendam, reproduzi-lo. Não é isso? Processo de clonagem e tudo mais. Ora, Deus, ele conhece desde toda a eternidade o código pessoal, irrepetível, o código genético de cada um, para ele reunir os elementos materiais necessários para constituir de novo o mesmíssimo corpo, com o mesmo código genético, não é nenhum problema para ele. Ele que criou tudo, os elementos materiais todos e o código genético de cada um. Ora, não coloquemos obstáculos a Deus, obstáculos que não existem. A ressurreição é perfeitamente possível pelo poder de Deus, e quanto a isso não nos resta dúvida. Vamos falar um pouquinho dos justos. Quando nós falamos do corpo ressuscitado de uma pessoa justificada, nós falamos de corpos gloriosos. Aqueles que ressuscitam para a vida eterna terão corpos gloriosos. O que quer dizer isso? É um corpo transformado e glorificado segundo o modelo do corpo ressuscitado de Cristo. Vamos descer a detalhes, porque acho que a ocasião é oportuna. Quais são as características principais de um corpo glorioso? Em primeiro lugar, a impassibilidade, ou seja, ele não pode mais sofrer. Impassibilidade significa a inacessibilidade aos males físicos. Acabou o sofrimento, acabou doença, enfermidade, morte, não tem mais. Ele vai enxugar todas as lágrimas, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza nem sofrimento. Lembram-se disso? Segunda característica, a sutileza. O corpo glorioso não conhecerá os limites físicos que este corpo perecível conhece. Se eu, por exemplo, pretender chegar à rua aqui ao lado, atravessando esta parede, eu não vou conseguir. Não precisa nem explicar. Agora, o corpo glorioso de nosso Senhor, ele fez tal proeza. Lembram-se daquele fato tão impressionante? Os apóstolos, morrendo de medo e mais do que isso, trancafiaram-se numa casa, com portas e janelas fechadas. Nosso Senhor entrou, sem abrir nada. Ele atravessou, entrou e disse: a paz esteja convosco. Lembram-se disso? Pois bem, essa propriedade do corpo glorioso, não é? Aqueles que ressuscitarem para a vida eterna possuirão também. Outra característica é a agilidade. O corpo glorioso, ele age com a rapidez do pensamento. Vejam, quando, por exemplo, nosso Senhor encontrou-se com os discípulos de Emaús, caminhou com eles, e quando estavam à mesa, na velocidade do pensamento já não estava mais lá. Essa agilidade que caracteriza um corpo glorioso. E por fim, a claridade, o brilho. Olha o que disse Jesus. Não vou explicar muita coisa. Vou deixar, por exemplo, as Escrituras. Nosso Senhor, Ele mesmo, dizer a coisa. Mateus 13:43. Os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Claro que esse brilho, ele parte da alma, a forma do corpo. Mas é claro que o corpo participará também deste brilho de glória.
E ele vai brilhar todo inteiro, corpo e alma, na unidade da sua pessoa, segundo a luz da glória de Deus. Para os condenados, seus corpos ressuscitarão, é verdade, na incorruptibilidade e imortalidade. O que significa isso? Que estes corpos vão existir para sempre, não serão mais destruídos, vão permanecer, mas não serão glorificados. Isso tudo reúne o conjunto de condições indispensáveis para o castigo eterno do corpo no inferno. Vejam só, a coisa é mais delicada do que antes. Enquanto, por exemplo, aqueles que foram condenados ao inferno, após o julgamento particular, e essa condenação é definitiva, antes da ressurreição, estão lá naquela condição e lugar do inferno, padecendo as penas na alma, agora, após o julgamento universal, padecerão também no seu corpo. Da mesma maneira que os justos no céu, gozando das delícias da visão beatífica, da perfeita comunhão com Deus já em alma, vão gozar essas delícias no corpo, de uma maneira, caros fiéis, que nós não podemos imaginar e nem descrever. Nós tentamos, por exemplo, fazer analogias com coisas da terra, dizendo, por exemplo, o manjar, o banquete celeste, pensando, por exemplo, naqueles alimentos que mais agradam ao nosso paladar, mas isso está muito longe do que é, por exemplo, a experiência da glória no corpo. O que mais que nós podemos dizer, aproveitando a ocasião, para falar dessa condição, que é o fim. O mundo atual será destruído para dar lugar a algo novo. Sim, haverá uma renovação do mundo. Eu vou deixar mais uma vez as Escrituras falarem algo sobre isso. E mais do que isso, o apóstolo São Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículos de 11 a 13, ele diz o seguinte, atenção, uma vez que todas estas coisas se hão de desagregar, veja, a destruição do que é antigo, considerai qual deve ser a santidade de vossa vida. Ele já aproveita aqui para fazer uma consideração moral e uma exortação. Pensando em toda essa situação grave, pensando em tudo isso que será realmente grave e derradeiro, vamos pensar já no que nós podemos e devemos fazer de bom. Considerai qual deverá ser a santidade de vossa vida e de vossa piedade, enquanto esperais e apressais o dia de Deus, o dia do Senhor. Esse dia em que se hão de dissolver os céus inflamados e se hão de fundir os elementos abrasados. Nós, porém, segundo sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra, nos quais habitará a justiça. O mundo antigo será destruído para dar lugar a algo novo. Haverá uma renovação. É a isto que corresponde uma certa expressão que você encontra nos Atos dos Apóstolos. Você encontra em Atos 3, 21 a seguinte expressão: haverá restauração de todas as coisas em Cristo. Restauração de tudo nele. Restauração da criação que geme em dores de parto, porque ela participa justamente da corrupção que nós introduzimos no criado. Quais serão os sinais? Quais serão os sinais precursores da parousia? É assim o nome também de toda aquela situação, daquele fato, daquele evento. Em primeiro lugar, a proclamação do Evangelho no mundo inteiro. O Evangelho será pregado no mundo inteiro. Você encontra isso em Mateus 14 e Marcos 13, 10. Segunda condição, a conversão dos judeus. Você encontra isso em Romanos 11, 25 e 32. 3. A grande apostasia. Você encontra isso, referência a isso, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. É nesse aspecto que nós consideramos no Evangelho a enganação dos falsos profetas e falsos doutores. Pseudo-Cristi, pseudo-profete é o que nós encontramos no Evangelho. Pseudo-falsos cristos e falsos profetas e falsos doutores, com suas doutrinas heréticas e recheadas de erros. E sabe, eu começo a ficar um pouco preocupado, porque se nós não estamos no final dos tempos, nós nos aproximamos a passos largos disso, porque eu não sei quanto a vocês, mas a posição em que eu me encontro, eu vejo essa apostasia crescer muito rapidamente. Quarto elemento, a chegada do anticristo, ainda nessa segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Não é uma fábula, não é
Por mais que se discuta com relação à personalidade, enfim, comunitária, individual, haverá este tal de anticristo, se ele já não estiver por aí. 5. Grandes tribulações, guerras, fome, pestes, terremotos, terríveis perseguições para os cristãos. Mais uma vez, caros fiéis, da posição em que eu me encontro, eu começo a ficar preocupado, porque sempre houve perseguições, e a perseguição foi particularmente sangrenta no começo da igreja, mas a gente está vendo sinais bem preocupantes de uma perseguição talvez mais sutil, mas não menos agressiva, não menos violenta, contra o mundo cristão, nos tempos atuais. E acho que os senhores e as senhoras sabem muito bem do que eu estou falando, a partir de uma perspectiva cristã, no mundo tão particularmente violento contra aquilo que é autenticamente cristão hoje. Nós encontramos isso em Mateus 24:9 e Mateus 24:29 no Evangelho de hoje. Uma pergunta para encerrar. Nossa, se é tudo isso aqui, se é tão sério e grave assim, quando é que vai ser, hein? Quando é que vai acontecer? A data é absolutamente desconhecida. E nosso Senhor já falou sobre isso. Não adianta. Muitos tentaram, de maneira ingênua, de maneira cega, muitos tentaram propor datas. Já sabemos muito bem que não deu certo, né? E não é assim que funciona. Mas, pessoal, não tem problema. Não tem problema não saber. Não precisa saber quando. Como assim, monsieur? Não precisa. Basta que estejamos prontos para esse evento. Ponto e basta. Quer ver? Sabemos o dia da nossa morte? Normalmente não. Normalmente não, tá bem? Na maioria dos casos, nós não sabemos o dia da nossa morte. E, contudo, segundo a exortação de Jesus, devemos estar preparados todos os dias. Orai e vigiai, porque vós não sabeis quando virá o ladrão. Ora, se nós nos ocupamos em nos preparar cotidianamente para passar bem a morte, para ter uma boa morte, se nós nos preparamos para esse encontro derradeiro, isso diariamente, tendo cuidado de viver bem nessa vida, não perder tempo, e focar naquilo que é essencial, naquilo que é o mais importante, tomando cuidado com certas distrações que nos fazem perder um tempo precioso. Se a gente focar naquilo que é o mais importante, se a gente se preparar bem para a morte a partir de hoje, amanhã e depois, estaremos perfeitamente prontos para essa segunda vinda de nosso Senhor. Entendem? Então não precisa saber. A única coisa que é necessário saber é que devemos estar prontos e aquilo que é necessário para isso. O que? Bora lá então. Sejamos prontos para a morte ou para a vinda do Senhor, em primeiro lugar, na fé, firmes na verdadeira doutrina da salvação. Para isso é necessário conhecê-la. E mais do que conhecê-la, implorar a Deus o dom que vem do alto, o dom sobrenatural, para dar total adesão a essa doutrina. Essa é a virtude teologal da fé, lembram-se? 2, estar firme na graça santificante, aquela importantíssima, que nos garante a conexão vital com Deus e a salvação eterna e a santificação. Firmes nas boas obras, de preferência sobrenaturais e meritórias. Firmes no cumprimento dos mandamentos, quais? Todos. Ocupando-nos em nos santificar. Empregando bem o tempo e todos os dons que Deus nos concedeu para isso, essencialmente. Não percamos de vista a meta suprema da nossa existência. A meta suprema da nossa existência é a plenitude da vida, a vida eterna. Nossa, que discurso mais desconectado da realidade. Não, de jeito nenhum. Eu quero lembrar mais uma vez aqui o grande ensinamento com a vida do meu santo padroeiro São Vicente de Paulo, o santo da caridade, homem que arregaçava assim as mangas para fazer muito bem com suas obras de caridade, o apóstolo da caridade. Como era um homem de profunda oração, profunda, um místico. Ele que dizia, fora de casa, mãos à obra. Trabalhemos com ardor, mas dentro de casa sejamos como os cartuchos. Não percamos tempo e busquemos mais e mais a intimidade com Deus e a nossa própria santificação. Não é um homem desconectado da realidade, muito pelo contrário. Sabia muito bem incidir na realidade de uma maneira mais profunda e perfeita, para mudá-la não simplesmente a partir das forças humanas, mas sobretudo com as forças que vêm do alto, que faz toda a diferença. Sabe o que está precisando na sociedade de hoje? Não é simplesmente um engenho humano, um esforço um pouco mais generoso do humano. Tem o seu valor.
O que a gente precisa é abrir as portas largamente para Deus, porque Ele faz toda a diferença. É Ele que vai trazer a diferença que precisa tanto nos tempos atuais. Só que a gente, orgulhoso, a gente se fecha as portas e fala, não, fica aí, a gente resolve. Não resolve. O que mais? Recorrendo sempre com confiança a Deus, portanto. E sendo assim, por causa de Deus, recorrendo também com confiança a Nossa Senhora, para sermos, caros fiéis, encontrados prontos, seja qual for o dia. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.